Pensa comigo. Todo país é como um jogo gigante com milhões de pessoas. E para funcionar precisa de um livro de regras, um verdadeiro manual de instruções. No Brasil, esse manual se chama Constituição. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, para entender por que esse é o documento mais importante da nação. Mas aí fica a pergunta, né? Num país tão grande e complexo, quem é que senta e define as regras do jogo? Quer dizer, como é que a gente sabe quais são os limites do poder e quais são os direitos de cada pessoa? Pois é, a resposta para isso tudo está num lugar só, na Constituição. É ela que serve como a lei máxima, a regra de ouro que organiza o país e coloca todo mundo, sem exceção, na mesma página. E para a gente entender isso bem, nosso papo vai seguir por 5 pontos. Primeiro, essa ideia da Constituição como um manual do país. Depois, como ela de fato define as regras do jogo. Na sequência, vamos ver como ela é tipo a planta baixa do Estado. Também vamos entender seu papel como um escudo de proteção e, por fim, como tudo isso aparece no nosso dia a dia. Então, vamos começar com essa ideia de que a Constituição é o manual de instruções do Brasil. É aqui que a gente entende por quê ela é a base de absolutamente tudo. Quem coloca esse manual em prática é o chamado direito constitucional. A grande missão dele é essa aí, dar uma estrutura para o Estado e organizar o poder político, para que as coisas não virem uma bagunça e a gente tenha ordem. Ok, entendido. Agora vamos para a parte mais, digamos, formal. Como é que essas regras são definidas na prática? A definição é essa aqui, ó. O direito constitucional é basicamente o conjunto de normas que organiza o Estado, coloca limites no poder de quem governa e, o mais importante, garante os direitos e as garantias fundamentais de toda a população. E aqui no Brasil, o nosso grande ponto de partida é a Constituição Federal de 1988. Ela está lá no topo da pirâmide de todas as leis. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhuma outra lei, nenhum decreto, nada, absolutamente nada, pode ir contra o que está escrito nela. Agora, vamos pensar na Constituição de outro jeito, como se fosse a planta baixa de uma casa, sabe? O blueprint. É ela que desenha toda a estrutura do nosso Estado. Vamos dar uma olhada em como essa planta funciona? Esse blueprint desenha a clássica divisão em 3 poderes: o executivo, que administra, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga. Eles são independentes, mas funcionam num sistema que a gente chama de freios e contrapesos. É como se um ficasse de olho no outro para ninguém exagerar e o equilíbrio ser mantido. E olha só um exemplo prático de como esses freios e contrapesos funcionam. O legislativo vai lá e cria uma lei. Só que, se essa lei desrespeitar a Constituição, o judiciário pode entrar em campo e dizer: opa, isso aqui não pode. E aí, a lei é declarada inconstitucional, ou seja, ela perde a validade. Mas, claro, as regras não vêm só do texto original da Constituição. A gente tem as emendas, que são as atualizações, as leis, que detalham os pontos, a jurisprudência, que são as decisões que os tribunais tomam repetidamente, e a doutrina, que é o que os estudiosos e especialistas escrevem sobre o assunto. Tudo isso junto forma o direito constitucional. Agora a gente vai para uma das funções mais nobres da Constituição, a de funcionar como um verdadeiro escudo protegendo cada pessoa do poder do Estado. A importância desse escudo fica muito clara quando a gente compara os 2 cenários. De um lado, com o direito constitucional, o poder tem limites e os direitos são garantidos. Do outro lado, sem ele, o que sobra é o poder arbitrário, a insegurança. A diferença é a diferença entre a democracia e a tirania. É isso. No coração da Constituição, a sua função mais essencial é essa: proteger e garantir os direitos que são considerados fundamentais para que todo mundo possa ter uma vida com dignidade e com liberdade. E que direitos são esses? Bom, a gente está falando dos pilares da nossa sociedade. Poder se expressar livremente, ter acesso à educação e à saúde, ser tratado com igualdade perante a lei. A Constituição garante que esses direitos sejam protegidos, inclusive contra abusos do próprio Estado. E, finalmente, vamos trazer tudo isso para a nossa realidade. Porque, sabe, pode parecer um papo muito teórico, mas a verdade é que os princípios da Constituição estão presentes em vários momentos da nossa vida cotidiana. Cada um desses pontos é o direito constitucional acontecendo na prática. O direito de votar e escolher quem vai governar, a existência de escolas e hospitais públicos, a liberdade de dar uma opinião nas redes sociais, tudo isso é um reflexo direto do que está na nossa Constituição. Por isso, é muito importante a gente ter
isso em mente. O direito constitucional não é só mais um ramo do direito. Ele é a fundação, o alicerce de todo o nosso sistema de leis. Sem essa base sólida, o resto todo pode simplesmente desmoronar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que a Constituição é só um documento, um papel guardado lá em Brasília? Ou será que ela é um compromisso vivo, uma responsabilidade que é de todo mundo, de conhecer, de defender, de cobrar que seja cumprida todos os dias?